A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você até quando Deus quiser. Já foi. Meus livros estão sem digital, né? Por causa disso. Boa noite para você que me assiste no canal do Consciência Inclusiva. Hoje eu recebo Simone Prado, psicóloga. Se apresente, Simone, por favor. Seja bem-vinda Obrigada, ao Bruno. canal. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu sou Simone Prado, eu sou psicóloga educacional, psicóloga clínica também, né? E a gente acabou se conhecendo, né, Bruno, por um contato que fizemos através da Secretaria de Educação, na qual eu trabalho, e é um prazer estar aqui convidada por você. Tá me escutando bem, Bruno? Simone, eu Oi. gostaria de começar a nossa conversa sobre o impacto da saúde mental, né, em um processo de tratamento de saúde física, não é esse o tema da nossa conversa de hoje? Isso mesmo. Então, eu gostaria de saber como é que a gente pode como é que a gente pode tratar, absorver o impacto, né, de uma notícia que a gente precisa de tratamento
de saúde, como é que a gente pode absorver o impacto? Que eu acho que o primeiro passo é a absorção do impacto de uma notícia, vamos dizer assim, grave, né? Seja Uhum. bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Bruno. Então, é importante a gente pensar, né, que todo diagnóstico que a gente receba, seja lá de qual doença, né, de qual patologia, nunca é recebido tão agradavelmente, né? Ninguém gosta de estar doente, ninguém gosta de passar por um processo, né, de adoecimento. Então, a gente busca com que a gente sempre tenha saúde, que a gente sempre consiga realizar tudo que a gente pretende mesmo, né, na nossa vida. Então, quando a gente recebe algum impacto desse, né, de um diagnóstico, é normal a gente começar a entrar num estado de negação, né, não conseguir absorver tão facilmente, e a gente começar a ter alguns comportamentos ou até alguns pensamentos relacionados à própria vida, né? E o nosso medo maior, que é o medo da morte, né? Então, a gente sempre tenta preservar a nossa vida, né? A gente passa a vida inteira fazendo coisas para conseguir preservar e realmente conseguir, né, extrair o máximo que a gente conseguir da nossa existência. Então, quando a gente recebe um diagnóstico, é sempre muito difícil. E a gente tem que tentar, com o tempo, ir se organizando, né? Pensar o que é realmente esse diagnóstico. O importante é buscar sempre a ajuda da família ou rede de apoio, né? Para a gente começar a trilhar essa organização. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de saúde integral também, né? Lembrando que a gente é um ser humano que é biopsicossocial, né? Então, não existe, assim, um corpo físico separado da, do psicológico, né? Sempre quando a gente adoece o nosso nível físico, automaticamente a gente experimenta mudanças psicológicas, e quando a gente também tem mudanças psicológicas, a gente pode experimentar alguma mudança no corpo físico. Então, não existe essa segregação mais, né? A gente, na área da psicologia, hoje em dia, também a área da medicina já consegue entender essa interligação, esses dois caminhos, do físico para o psicológico, do psicológico para o físico. Então, a gente tem que sempre, primeiro, procurar o maior número de informações sobre a patologia que a gente, né, recebeu essa notícia, procurar entender, buscar ajuda médica, para daí, então, a gente conseguir se organizar psicologicamente, procurar nossa rede de apoio, né, se pautar mesmo na rede de familiares, de amigos, para a gente conseguir ter o maior número de relações sociais saudáveis, que isso vai ajudar o quê? Na nossa qualidade de vida, né, Bruno? É muito importante a gente pensar em saúde mental fazendo parte de uma qualidade de vida e de um bem-estar, né? Então, a gente entende hoje em dia a saúde como muito mais amplo do que somente a ausência de doença. Antigamente a gente pensava assim, quem está saudável é porque não está doente, não é? Hoje em dia a gente já sabe que é muito mais amplo do que isso, né? Às vezes existe uma pessoa que está num adoecimento, tem uma patologia, às vezes crônica, e ela consegue ainda ter o bem-estar e uma qualidade de vida. Você teria mais alguma coisa para a gente conversar sobre esse ponto? E qual a importância da família nesse processo? É muito importante, né? Porque a gente tem que pensar na nossa rede de apoio, não só com os nossos familiares, mas os amigos mais Qual é a próximos. importância da família nesse processo de tratamento? Uhum. A nossa família é a nossa rede de apoio, geralmente, né? Não só ela, mas muito principalmente a família, né? O que estão perto da gente, o que convivem com a gente. Então, a nossa rede de apoio, como já diz o nome, né? É onde a gente vai se apoiar, onde a gente vai receber esse apoio, essa motivação, muitas vezes os cuidados também. Se a gente pensar em algumas patologias mais graves ou crônicas, né? A gente sabe que
a vida, né, a rotina da pessoa, ela começa a ficar diferenciada. E essa diferença na rotina, ela pesa muitas vezes no estado psicológico também da pessoa. Se a gente pensar numa pessoa que tem autonomia, que sempre trabalhou, que tem relações sociais, e de repente ela se vê adoecida, né? Muitas vezes de cama. Então ela começa a experimentar um tipo de rotina que não era o normal dela, e isso tudo vai mexer com muitas coisas. Uma delas é a autoestima, né? Quando a gente precisa ser cuidado, a gente percebe que a gente não tem tanta autonomia. Isso mexe muito com a autoestima da gente. Então, uma pessoa que está no processo, né, de adoecimento, que já está doente, ela tem que lidar com essa possibilidade de ser cuidada, né, de não ter tanta autonomia quanto ela gostaria, mas ela também está precisando, né? Então, ela vai precisar realmente ter uma flexibilidade ali psicológica para conseguir lidar com essas mudanças na rotina. E é muito importante que ela tenha esse vínculo com pessoas como da família ou amizades que vão se tornar rede de apoio, né, nesse cuidado, nesse apoio mesmo, como o nome já diz, né, a nossa rede é muito importante. A gente sabe que existe coisas que só o paciente, eu vou chamar de paciente, né, Uhum. passa, que a família ou a rede de apoio que está ao redor não vai conseguir absorver para si o, uma dor, por exemplo, uma dor física ou uma dor emocional. E como é que a gente pode ajudar nesse processo? Então, eu acho que o principal, Bruno, em qualquer processo, né, de adoecimento, seja ele psicológico ou físico, dois fatores muito importantes que eles andam juntos, inclusive, é a escuta e o acolhimento, né? O sofrimento é um fator muito particular, que para mim me causa sofrimento, às vezes para você não, né? Para você pode parecer uma besteira e vice-versa. Algo que te causa muito sofrimento pode parecer banal para mim. Então é aquela coisa, aquela máxima que a gente sempre fala, né? O sofrimento só sabe o tamanho do sofrimento quem sente, né? Isso é muito verdadeiro. Então, eu acho que o que fica para qualquer tipo de sofrimento, vindo de patologia, né, ou de um adoecimento também psicológico, é a gente escutar atentamente, né, saber que por mais que pareça besteira para a gente, não é para aquele ser humano que conta para a gente, né, que está naquele momento de vulnerabilidade, e está ali passando aquela informação, falando sobre o sofrimento, então a gente escutar atentamente, não desconsiderar, e acolher, né? Essa escuta, ela já começa a ser acolhedora, né? Muitas pessoas, elas têm essa dificuldade de falar, externar o sofrimento, né? Acho que todo mundo conhece alguém que sofre ali mais calado, que por mais que esteja num processo difícil, não compartilha, né? Justamente por conta dessa dificuldade também das pessoas escutarem, né? Não é todo mundo que está, assim, disponível a escutar atentamente, às vezes a gente ouve, mas a gente não escuta, né, não dá importância para o que se ouve. Então, escutar é muito mais do que só ouvir, né, só usar o sentido da audição. É também escutar atentamente, tentar compreender o lugar do outro, né, que é um trabalho de empatia. Por mais que eu não esteja sofrendo, e talvez esse sofrimento não seja válido para mim, na minha vida, né, talvez eu não estivesse sofrendo por isso, o outro que sofre, ele tem que ser acolhido, né, ali é um momento de importância para ele, de vulnerabilidade, de dor, e não precisa ser um profissional, né, Bruno, para escutar o outro e acolher. A gente não precisa ser psicólogo, a gente não precisa ser psiquiatra. Para escutar e acolher, a gente só precisa ser humano mesmo.
Eu não sei se para você tá com um pequeno delay, mas para mim tá um pouquinho. Então, qualquer coisa você me avisa, tá bom? A gente pode dizer a doença mais difícil de lidar psicologicamente? Ai, é a doença mais difícil? É um pouco complexo, né, Bruno? Porque eu acho que Se todas. você pudesse me dizer uma doença Uhum. que é mais difícil de lidar psicologicamente, qual seria? Então, eu acho que a gente pode falar mais assim, não que seja mais difícil, mas que seja mais, infelizmente, mais incidente hoje em dia, né, na atualidade, que são os transtornos de depressão e ansiedade. Os transtornos de personalidade, né, de alguns, borderline, entre outros, eles são os transtornos mais complexos, né, não vamos dizer mais difíceis, porque são características da personalidade da pessoa, né, e que se a gente pensar como uma forma muito, assim, cura, né, doença e cura, que a gente sempre pensa numa doença, a gente quer achar cura, né? Então, quando a gente fala um transtorno, a gente sabe que alguns transtornos, como o de personalidade, não existe uma cura, né? Existe um controle. Existem coisas que beneficiam o paciente e quem convive com ele também. Mas eu acho que é importante a gente falar das doenças mais incidentes, das patologias mais incidentes hoje em dia, que é o transtorno de ansiedade e depressão, né? E muitas pessoas, os índices de depressão e ansiedade, eles cresceram muito nos últimos anos, né? E eu acho que se a gente parar para pensar, a gente sempre já conhece alguém que sofre de ansiedade ou depressão, ou já ouviu falar de alguém muito próximo, né? Então, parece que está cada vez mais frequente, são pessoas cada vez mais jovens, né? E alguns autores, algumas pessoas da área já falam como o mal do século, né? Por como toda a nossa sociedade está estruturada hoje em dia, né? As nossas rotinas que mudaram muito de alguns anos para cá, com a vinda principalmente da tecnologia. Então, a gente está numa fase, assim, de transformação social mesmo, né? Algumas pessoas como eu, né? Tenho 38 anos, eu posso dizer que eu vivi o que essa geração nunca vai viver, que é uma vida sem tecnologia, né? A gente tinha algumas coisas, mas a tecnologia não era tão frequente. Então, assim, a gente tinha a possibilidade de utilizar a tecnologia, mas a gente não dependia dela para viver. Então, com essa mudança, né, das nossas vidas, de depender da tecnologia para coisas básicas, né, para o nosso dia a dia mesmo, tanto para o trabalho como para o lazer, comunicação, que é toda baseada em tecnologia hoje em dia, então a gente experimenta muitas mudanças, e o ser humano ele está nessa transformação, né, de entender até aonde isso é benéfico, até aonde começa a ser maléfico. Então, acho que a gente tem que se ater a essas duas patologias que estão mais frequentes mesmo. Assim, eu vou tirar por mim, tá? Tá bom. Mas eu acho que uma das doenças mais cruéis que existe, eu estou dizendo por experiência própria, é o câncer. O tratamento é doloroso para quem para quem assiste, né? Para o familiar Uhum. e para a Sim. própria pessoa. É uma uma coisa assim devastadora psicologicamente falando. Para você que assiste, né, a pessoa, vamos dizer assim, indo embora e você não vai poder fazer muita coisa por ela. Uhum. Só pedir a Deus que
amenize a dor e o sofrimento dela. Sim. Ah, Eu concordo quando você mas fala do câncer, né, nessa patologia que é crônica, né? a vida, a vida, na verdade, é um ensinamento, né? Sim. E quando a gente fala o câncer, né, a gente tem uma doença que hoje em dia também se torna cada vez mais frequente, né? Infelizmente, a gente percebe, né, os índices aumentando de pessoas com câncer. Eu acho que na época dos nossos pais, a gente não ouvia muito falar, né? E também não se tinha descoberto tantas coisas na medicina. E ao mesmo tempo que a gente tem tratamentos que são bem mais sofisticados do que antigamente, né? A gente parece que tem uma variável enorme de tipos de cânceres, né? Então a gente percebe que tem muitas pessoas sofrendo com isso, e por mais que tenha tratamento, é um processo doloroso, né? Ninguém gosta de ver uma pessoa que a gente ama doente, ainda mais com uma doença que é mais grave, né? Que muda toda a rotina da pessoa, às vezes pessoas que são extremamente autônomas se veem muito debilitadas pelo tratamento de quimioterapia, rádio, né? Então, a gente percebe que é muito dificultoso, né, o tratamento. Acho que todo mundo conhece alguém que já passou por isso, que tem familiar. Eu também já tive familiar, né, mais de um familiar que passou pelo câncer, e é bem complicado mesmo, né? E os fatores psicológicos, assim, a mudança, na verdade, psicológica, ela é bem visível, não só no paciente, no doente, mas na família inteira, né? A gente fala muito do doente, mas a gente percebe também o adoecimento da família nesse cuidado, todo esse processo, né? Pressão, de expectativa, de medo, né? Porque quando a gente fala em doença, automaticamente a gente começa a pensar, né, no final da existência, uma possibilidade de morte, que quando a gente está saudável, a gente pensa muito menos. Então, tudo isso influencia demais no estado psicológico de todo mundo que participa desse processo, né? Não só o doente, mas principalmente ele. Eu vivi certas coisas que foram marcantes para mim e eu não gostaria de ter vivido, mas serviu para crescer. É, foi dolorido e ainda continua sendo. Uhum. Sinto muito, Bruno. Mas assim, uma coisa que me preocupa bastante é a pessoa com deficiência que tem um familiar, que tem, que tem um familiar com uma doença, com câncer, por exemplo, e ele tem que conviver com a ausência física, ou pela, ou pela eternidade, ou por um momento que seja. Existe alguma política pública que possa ajudar ele, ou com auxiliar, ou com assistência psicológica? Eu estou dizendo assim, aquelas pessoas com deficiência que não têm um, um auxiliar, um para a mãe ou o pai que tem, que passa por uma
por um tratamento de saúde? Uhum. Então, né, é assim, é processo, né, de adoecimento de um familiar é difícil Digamos para qualquer. assim. Desculpa, falhou um pouquinho. Você pode repetir o finalzinho da pergunta? Bom, então o que acontece, Bruno, como eu estava falando, né? É difícil a gente lidar, né, com o processo de um familiar, né, desse de adoecimento de um familiar. Independente, né, se é uma pessoa que tem deficiência ou não, mas uma pessoa com deficiência que é cuidada por uma pessoa que adoece, né, o processo fica muito mais complicado, porque são duas pessoas, né, ou mais que precisam de cuidados, né, às vezes a pessoa com deficiência, ela não tem toda a autonomia necessária, né, para cuidar de uma pessoa que precisa de cuidados e também conseguir se cuidar. Eu não sou especialista em política pública, mas eu posso te dizer que a assistência social, ela tem, sim, algumas diretrizes de cuidado, também de assistência, e, e a assistência psicológica, principalmente nesse caso, é essencial, né? Levando em consideração que a pessoa, ela passa por um processo de adoecimento, de aceitação, né? E também a pessoa que está cuidando dela, por exemplo, uma pessoa com deficiência que é cuidada por essa pessoa que está doente, né? E agora precisa cuidar do outro, ela tem essa carga psicológica, né? Esse peso mesmo psicológico, essa dificuldade, na verdade, que ela precisa também conseguir elaborar. Então, é sempre muito importante ela procurar ajuda, né? É aquilo que você falou da sua rede de apoio, também procurar todos os seus direitos, né? Como existem muitos, já toda a legislação que protege mesmo e que dá o direito à pessoa com deficiência, e a gente tem que sempre procurar todos os recursos, porque já é difícil um processo de adoecimento, né, no familiar, ainda mais com essa realmente dupla carga, né, se a gente pensar nessa relação de cuidado entre as pessoas, tanto o adoecido quanto a pessoa com deficiência, que também precisa ali no momento ser cuidada e ser assistida. Sim. É, o que que você poderia dizer para uma pessoa que está passando por um, um tratamento de saúde? Peraí. Peraí. Oi? Voltou? Voltamos? Você tinha caído, né? Sim, apareceu uma mensagem aqui e caiu. Alguma instabilidade de internet por Ao aqui, vivo é assim mesmo. né? Quem sabe faz ao vivo, né, Bruno? Ao vivo é assim mesmo. Acredito que voltamos agora. Ao vivo é assim mesmo. Sim, Voltamos. opa. É, quem sabe faz ao vivo. É, o que que você poderia dizer? O que que você poderia dizer para uma pessoa que está passando por um tratamento de saúde nesse momento?
Qual é o pequena... recado que você poderia passar Tá. para essa A pessoa? internet no local que eu tô tá um pouquinho instável, então tá cortando um pouquinho. Caso não seja clara, você me chama, tá, Bruno? E fala alguma coisa, porque eu não consegui escutar sua pergunta completamente. Confirma para mim. Qual o recado, né, a dica que eu posso dar para uma pessoa que está passando por um tratamento de doença, é isso? Tá correto? Vou responder você, então. Então, é o seguinte, eu acho que... O que você poderia dizer agora para uma pessoa que está passando por um tratamento de saúde, ou está começando, ou está no momento intermediário? Tá, agora eu consegui te ouvir melhor. Então, o importante é que a gente tem que, primeiro, né, tentar entender o que a gente vai começar a passar, né, porque a gente sabe que a doença, né, o tratamento da doença, ela é um processo, esse tratamento. Então, demora um tempo, né, tem fases, né, algumas fases, se a gente pensar, por exemplo, numa doença, uma patologia mais grave como o câncer, né, terão várias fases de tratamento, então, acaba, ao longo do tempo, desgastando um pouco o paciente, no sentido da saúde mental mesmo. Então, a gente precisa primeiro entender o que a gente tem, né? Quando a gente tem algum problema, não importa qual seja, no caso, é o adoecimento, a gente precisa olhar para o problema e tentar entender o que ele é, né? Então, o que temos aqui? Bom, temos um câncer, a gente tem que entender, correr atrás de especialistas, né, para a gente levantar o maior número de informações, saber o tipo de tratamento, para a gente ter o quê? Segurança naquilo que a gente vai passar, né? Então, a gente tem ótimos profissionais na área da saúde, tem pessoas que são especialistas, e a gente pode sempre ouvir mais de uma opinião, né, e é importante que se ouça mesmo, para a gente entender e também decidir sobre alguns protocolos de tratamento, né? Existem vários tipos de protocolo e muitas vezes o paciente mesmo, ele é, assim, colocado para decidir, né, o que ele prefere naquele momento, se houver essa chance naquele momento. Então, a gente viu o problema, reconheceu, temos um problema ali, temos recursos, vamos ter um tratamento, temos um caminho a percorrer. E a gente vai o quê? Procurar tentar passar da melhor forma aquele processo, né? É um processo difícil, como eu disse lá no começo, ninguém quer estar doente, todo mundo quer estar saudável, mas a gente precisa enfrentar, né? Porque a gente só tem duas opções quando a gente tem um problema: ou lutar ou fugir dele, né? Então, que a gente una as nossas forças, a nossa energia para a gente lutar, né? No caso, pela nossa vida, pela nossa saúde, né? Pelo bem-estar e por ter qualidade de vida em todo esse processo, né? E aquilo que eu falei, qualidade de vida é muito mais amplo do que você não ter uma doença, né? A qualidade de vida, a gente consegue criar um ambiente saudável, a gente consegue criar qualidade de vida dentro do momento que a gente está, da situação que a gente está enfrentando. Então, é sempre muito importante a gente tentar manter a nossa saúde física, né, dentro das nossas possibilidades, otimizada, né? Então, se a gente conseguir ainda ter uma energia, praticar algum tipo de exercício físico dentro das possibilidades, né? O exercício físico é muito importante para qualquer pessoa, em qualquer momento, né? E também durante esse processo de tratamento, e procurar essa atividade física como um benefício mesmo. O exercício físico, muitas vezes, ele promove efeitos no nosso corpo que são muito similares a alguns tipos de medicação, o tamanho benefício que ele tem. Então, é muito importante que a gente mantenha esse nível físico otimizado, né, através dos exercícios físicos, que a gente procure, sim, ajuda psicológica, né, sempre bom procurar ajuda psicológica, não só no processo de adoecimento ou de tratamento mesmo de doenças, mas às vezes algumas pessoas não têm tanto conhecimento, né, sobre a área da psicologia, sobre o que é uma terapia, e procuram quando enfrentam um momento mais dificultoso, né? Então as pessoas vão procurar terapia porque, às vezes, por indicação médica mesmo. E mesmo que seja depois desse processo iniciar,
ainda assim é muito benéfico, né, a gente procurar essa ajuda também psicológica. Para se fortalecer com a rede de apoio, né, então, familiares, amigos, né, as pessoas que vão estar ali com você durante esse processo, né, tentar conversar o máximo que você conseguir, estar sempre cercado dos seus, né, das pessoas que você ama, para praticar também aquilo que eu falei lá no começo, né, aquela escuta, né, tentar ser escutado pelo outro que tem um carinho por você, ser acolhido nos momentos de dificuldade, e saber que, por mais que esse processo possa ser difícil, ainda assim você tem apoio, né. E eu acho que um dos principais também é a gente tentar capturar um sentido para a gente conseguir passar por isso, né. Que por pior que seja o cenário, pior que seja esse momento da sua vida, né, por mais dificultoso que seja, ainda assim você tem sentidos, né, sentidos de vida que você consiga realmente tornar algumas coisas como motivação, né, então nem que seja a sua família, você estar com a sua família, né, o sentido da sua vida de estar ali sempre com eles, passar por experiências novas, por mais que você esteja em tratamento, você está ali vivendo, né, então tentar experimentar coisas novas, né, ter algo para realizar. Quando a gente fala em sentido de vida, a gente não fala em nada fixo, mas a gente pode pensar em coisas a se realizar, né, estar com pessoas que a gente gosta, esses são pequenos sentidos que a gente vai capturando aí durante a nossa vida. Eu acho que é muito importante a gente focar nisso, né, em tudo isso e todo esse combo, né, de melhorar a saúde, tentar fazer o seu melhor para melhorar a sua saúde física, ter o apoio dos seus, né, a sua rede de apoio, e capturar alguns sentidos de vida para você continuar ali, tentando esse tratamento e acreditando que é uma fase, que isso vai passar e você está tentando passar da melhor forma, eu acho que é muito importante, Bruno. Uma pergunta: qual a Uhum. importância da fé nesse processo de tratamento, inclusive para a saúde mental do paciente? Qual a importância de acreditar em Deus Então nesse processo? a gente pode falar na fé como o sentido, né, o conceito de fé ele é muito amplo. A gente não precisa falar em um Deus único ou em alguma personificar, né, essa fé. Então fé é muito particular, né? Eu tenho fé em algumas coisas, você tem fé em outras coisas. Então a gente pode falar o quê? Sobre esse conceito, né, de fé, sobre acreditar em algo, né? Algo que muitas vezes não é um corpo físico, não está só atrelado à mente psicológica, não está atrelado aos fatores sociais, mas é algo que transcende você. A gente pode pensar nesse fator espiritual como algo que transcende mesmo. E é sempre bom a gente exercitar, né, essa fé, seja lá no que for, né? Quando a gente começa a pensar em algo e acreditar, a gente está exercendo o quê? A nossa fé, a nossa espiritualidade. Lembrando que espiritualidade é muito mais amplo do que religião, né? Alguns autores da psicologia, eles falam que o ser humano, ele não é só biopsicossocial, ele também é espiritual, né? Porque a gente tem essas instâncias, né? Instância física, que é o nosso corpo físico e tudo que vem atrelado a ele, manutenção de vida, cuidado, o nosso, né, o nosso corpo mental, né, a nossa instância mental, que são os nossos pensamentos, comportamentos que vêm deles, a nossa instância social, que são as relações, né, não só com a família, mas todas as relações sociais, e também a nossa instância espiritual, que é onde está a fé, né, independente no que você tem a fé. Então, quando você tem, por exemplo, esse ímpeto, né, de capturar algo na sua existência, de acreditar em continuar por algum motivo, de empregar, algo de você no mundo,
você passa a exercitar, né, dentro dessa dinâmica espiritual mesmo, né, de capturar um sentido de vida, de estar significando a sua existência. Então, eu acho que a fé é fundamental, né, seja lá qual for ela, né, em que você acredita, no que você, e como você exercita essa fé, né, seja numa igreja, seja acreditando na sua capacidade, né, no em empenhar o seu lado humano da melhor forma possível na sua existência. Acho que a fé é fundamental. Sim. Ah, conversando com você, eu fiquei sabendo que você é psicóloga especializada em neurociência também. E o que a neurociência poderia explicar sobre o processo de tratamento, né, que a gente passa no que a gente passa no decorrer de uma doença, vamos dizer assim. Bom, a neurociência, ela explica muita coisa, né, a Estou neurociência é muito perguntando sobre ampla. a origem, né? Se Bom, a deixa eu ver se neurociência consegue explicar a origem de. a origem de Bruno, não entendi o finalzinho, que deu uma cortada aqui. Bruno? A gente está com um pequeno delay, pelo que eu estou vendo aqui. Bom, vou começar a falar um pouquinho, né, pelo o início da sua pergunta, assim, que eu entendi, que o finalzinho cortou para mim, qualquer coisa você me interrompe. A neurociência, ela explica muita coisa Sim, sobre o nosso tá com um pequeno delay. delay. É, tá. Sim. Bom, então a neurociência, ela explica muita coisa sobre os nossos processos, né, os nossos comportamentos a partir Pode da seguir, por modulação favor. de neurohormônios, né? E a gente tem que pensar assim, quando a gente pensa num processo, né, de adoecimento, de tratamento, a primeira coisa que a gente pensa, pelo menos é o que eu penso, eu acho que talvez você também compartilhe disso, que a gente pensa no medo, né? Então, quando a gente recebe algum impacto, alguma notícia, a gente se depara com algo que a gente não conhece, um desconhecido, e automaticamente a gente tem medo, né, do processo, do que a gente vai começar a passar, de como a gente vai fazer esse tratamento. E o medo, ele é um fator instintivo mesmo, todos nós sentimos medo, todos nós vamos passar ao longo da vida sentindo medo em algum momento, né, em vários, e o nosso sistema límbico, ele está completamente relacionado com a ativação do medo, né? Então, é aquilo que eu falei um pouquinho mais atrás, né? Que quando a gente se depara com algo que surpreende a gente, instintivamente a gente tem duas formas de lidar, tá? Isso tanto a gente como os animais, qualquer ser
vivo lida de duas formas, ou lutando ou fugindo. Né? O nosso sistema todo fisiológico, neural e fisiológico, ele é programado para isso, lutar ou fugir. Então, quando a gente experimenta esse impacto de uma notícia de um tratamento que a gente vai ter que iniciar, algumas pessoas se comportam diferente de outras, né, a partir do momento que algumas se negam, né, até acreditar naquela doença. Algumas, não sei se você já conhece alguém assim, mas acho que todo mundo também já conheceu alguém que se nega a iniciar o tratamento, né, falar, não vou começar. Então, ela está se negando de alguma forma a lutar, né, para manutenção de vida dela. E outras pessoas não, ela já tem um ímpeto de, não, vou começar o tratamento, vou iniciar agora, o que eu preciso tomar, o que eu preciso fazer. Então, a gente percebe, assim, que esse mecanismo, né, ele é instintivo, né, e a neurociência fala justamente desse sistema límbico, da amígdala neural, que comanda todo esse processo. E o que a gente tem que pensar, né, que nem eu falei anteriormente, que como a gente tem duas opções, a gente tem que tentar lidar da melhor forma possível, né, e tentar tornar isso um pouco menos dificultoso, né, e começar a perceber levantar o maior número de informações para conseguir, né, ter discernimento da gente raciocinar melhor sobre quais são as melhores formas que a gente tem de tomar as decisões. Né? Quando a gente fala em decisão, falando de neurociência, que foi o que você me pediu, o córtex pré-frontal, né, que é essa área mais frontal do cérebro mesmo, é que tem a tomada de decisões. E quando a gente é tomado por emoções muito fortes, né, seja ela de medo, ou extrema euforia, o nosso córtex pré-frontal, ele fica um pouco menos ativo, né? O que comanda mais são as emoções, né? Em relação à razão. Por isso que às vezes a gente toma um pouco de decisões mais impulsivas quando somos movidos por fortes emoções. Então, por isso que eu falei, né, anteriormente, que é bom a gente tentar entender o nosso problema, né, e tentar levantar o maior número de informações para conseguir racionalizar melhor, né, ter mais firmeza nas decisões, porque quando a gente age por impulso, age sobre emoções fortes, a gente tende a tomar decisões um pouco mais comprometidas, né? Às vezes a gente não queria tomar aquela decisão, mas naquele momento a gente teve o ímpeto de decidir por outra coisa. Aliás, a gente combinou, não sei se eu posso falar, mas a gente combinou uma outra live, num outro momento, sobre a natureza das deficiências físicas, né? Mas isso é para um outro episódio, que eu vou entrar mais forte na questão da neurociência, porque ela explica muita coisa, como você disse. Sim, sim. Agora, vamos entrar um pouco na questão. Vamos entrar um pouco na questão das deficiências, porque eu gostaria de saber o impacto da notícia da deficiência em diversos pais e mães que você deve atender no seu consultório. Uhum. Quando a gente fala de deficiência, né, Bruno, a gente pensa, né, pais e crianças, né, com deficiência, né, pensando
num cenário que a pessoa recebe ali a notícia, consegue fechar um diagnóstico, né? A gente automaticamente pensa que naquela quebra de expectativa em relação àquela criança, né? Pensando numa deficiência aí que vem, né, logo na primeira infância ou no nascimento. Então, a gente lida muito, né, nós psicólogos que lidamos com esse contexto, a gente percebe muito essa dificuldade, né, de algumas famílias, não todas, mas em grande maioria, desse luto mesmo. Se inicia um momento de luto, né, um momento em que a família passa, né, pela morte da criança ideal, ou do indivíduo ideal, né, durante toda a gestação, a gente sempre tem expectativas, né, que o bebê seja assim, seja assado, que seja do gênero tal, e a gente vai criando expectativas ao longo desse processo. Então, quando a gente recebe uma notícia que aquela criança, ela não vai, né, ser aquela criança que a gente idealizou, a gente entra nesse processo de luto, né, da morte desse ideal. Também é um processo de luto, não é só a morte física de alguém, né? São encerramentos de relacionamento, né? Quando se acaba algo, a gente pode entrar nesse processo de luto. Então, acabando essa idealização, né, dessa pessoa, desse indivíduo, a família experimenta primeiramente essa dificuldade em relação às expectativas. E a gente sabe que com a morte de alguma coisa, né, com essa quebra de expectativa, a gente tem que iniciar uma realidade nova, no qual a gente tem que perceber, entender quais são os quadros, né, entender o que é aquela pessoa, como ela precisa ser tratada, né, o que é aquela deficiência, né, e como que a família, o cuidador, ele vai precisar auxiliar. Então, isso é uma construção. E por isso que é tão importante o processo terapêutico para a família, também para o indivíduo, né? Lembrando que a deficiência ela não é só desde o nascimento, as pessoas, né, se tornam deficientes em algum momento da sua vida também, depois do nascimento, na fase adulta. Então, a importância da terapia, né, para se entender todo o quadro, né, o que aquele indivíduo precisa como pessoa com deficiência, aonde a sua rede de apoio vai atuar, né, de qual forma, né, e alinhar realmente as expectativas, porque a realidade é outra, né, será uma realidade daquela pessoa, uma realidade nova, aonde sim, se tem muito a se fazer, né, a gente sabe, pessoas com deficiência cada vez mais a gente vê em todos os âmbitos da vida, super realizadas, trabalhando, fazendo tudo, né, o que uma pessoa típica também faria, da forma que se consegue, né? Então, cada indivíduo é único, mesmo quando não se tem uma deficiência, cada indivíduo tem uma necessidade única, né? Então, é um pouco, uma expectativa até muito irreal a gente achar que todo mundo vai ter as mesmas necessidades, né? Seja ela uma pessoa típica, atípica, ninguém, né? Tem a mesma necessidade que o outro, somos indivíduos únicos. Então, esse processo de aceitação, né, é muito importante que entre aí a terapia, né, não só no processo de aceitação, mas principalmente para se entender mesmo, e para trabalhar, né, o psicológico dos pais, da família, dos cuidadores, de todo mundo que cerca a pessoa com deficiência e também a pessoa com deficiência. Eu gostaria de saber de você qual pessoa tem mais dificuldade, se é o homem ou se é a mulher, Dificuldade em em relação ao lidar com essa notícia ai, do filho com lidar com a... deficiência. Então, eu acho que não tem diferença de gênero, né, para lidar com a dificuldade. Eu acho que é muito mais um papel social, tá muito mais relacionado com o papel social. A mãe, né, geralmente
Em lidar, Socialmente, em lidar com posta a para notícia do filho com deficiência. cuidar. Então, acho que a mãe ela acaba tendo mais dificuldade por conta da maternidade, né? Por conta do posto materno mesmo, de cuidado, né? Do que é imposto socialmente, que a mãe cuida, né? A mãe ela tem muito mais essa obrigação de cuidado do que o pai, isso a nível social, né? Lembrando que os dois são cuidadores de criança, os dois deveriam ter as mesmas responsabilidades, porém, socialmente, a mulher, né, a mãe, ela tem mais essa carga de cuidado. Então, geralmente, é mais difícil para a mãe, né? Mas não é uma regra. Não é uma regra de gênero, na verdade, né? É uma convenção social mesmo de cuidado, onde a mulher fica muito mais responsável pelo cuidado da criança. Só para dar uma introduzida no tema que a gente vai falar sobre neurociência, né? Mas vamos voltar para a questão do tratamento, dos tratamentos de saúde física e mental. Ah, existe alguma coisa nova que você destacaria como talvez como um, uma coisa que você possa pensar para o futuro da saúde? Olha, é uma pergunta bem complexa, porque abrange muita coisa, né, Bruno? Eu pensar alguma coisa é basicamente a gente pensar no que a gente gostaria que existisse, talvez, para diminuir o sofrimento, né, durante o tratamento de alguma patologia. Então, seria muito mais a nível da minha fantasia, né, de pensar o que seria o mundo ideal, as pessoas não terem doenças, com certeza, mas a gente tem que pensar assim, eu acredito que a gente tem que pensar também a nível de trabalho psicológico e a nível social, porque adoecer é uma coisa comum, né? As doenças, assim como a gente tem saúde, a gente tem doenças, são lados opostos da mesma moeda, né, da existência. Então, hora a gente está saudável, hora a gente está doente, e são fatores humanos, né, não só a humanidade, né, os humanos passam por isso, animais também. A doença é inevitável. Em algum momento a gente vai experimentar algum tipo de patologia, seja ela mais simples ou mais grave, mas eu acho que a gente tem que pensar, no idealizar, né, na verdade, uma flexibilidade psicológica, uma estrutura psicológica melhor, né, que as pessoas tenham, de alguma forma, mais acesso mesmo, né, às questões de saúde mental, e que elas busquem mais também também esse trabalho com saúde mental, porque até alguns anos atrás, a gente só pensava em saúde física, né? Então, a gente pensava, se eu não estou doente, eu tenho saúde. Se eu não tenho nenhum membro, né, se eu não sinto dor física, eu não tenho algo machucado em mim, então eu tenho saúde. Mas a gente sabe que a saúde, ela vai muito além disso, né? Às vezes a gente tem um corpo físico saudável, mas está com a mente, né, com a saúde mental, que não está legal, você está mais desestruturado psicologicamente. E isso, ao longo do tempo, pode afetar e deve afetar o seu corpo físico e vice-versa. Então, acho que a gente tem que pensar nessa saúde como uma saúde integral mesmo, né?
E que o ideal seria a gente ter essa consciência, né? Que a gente não precisa só cuidar do corpo, também não precisa só cuidar da mente, ou não precisa só cuidar das relações, mas que a gente precisa de tudo isso junto. Que a gente precisa ter essa consciência, né? Que o ser humano é integral e a saúde dele tem que ser integral. Então, para a gente cuidar de todas essas instâncias, a gente cuidar, sim, do corpo físico, lembrar que a gente precisa também cuidar da nossa mente e das relações. E ainda bem que hoje em dia, né, a atualidade hoje da psicologia, ela mudou bastante em relação a alguns anos atrás, em que não se falava em psicólogo, em terapia. Hoje em dia a gente escuta com mais frequência a normalidade mesmo de procurar uma terapia, de procurar ser escutado por um profissional, né, de procurar estar com a sua saúde mental em dia. Isso vai repercutir na saúde, automaticamente na saúde física, né, como a gente fala. E eu acho que é muito importante isso, isso é um trabalho, né, que nem eu falei, a importância social, isso é um trabalho social, né, da gente entender esse processo de saúde e doença, e que a gente não tem como ficar ali só como pessoa que adoece, né, no sentido de só ficar sem agir para ter saúde, né, ficar ali só paradinho, talvez falando, ai, estou ficando velho, estou adoecendo, mas não, a gente buscar ser saudável, mesmo que a gente tenha uma idade mais avançada, mesmo que talvez a gente tenha algum comprometimento físico, mesmo que a gente tenha, por exemplo, seja, né, uma pessoa que tem algum tipo de patologia já crônica, a gente buscar a saúde em todas essas instâncias. Acho que esse seria o meu desejo. E qual a importância de você colocar no papel as preocupações que você tem ou traumas, seja lá o que for que você esteja passando? Qual a importância que você vê em colocar no papel, escrever em um diário, em um caderno, seja lá o que for? Ah, é muito importante. E se isso A é gente, complementar para o tratamento psicológico? sim, Bruna, a gente diz que a escrita é terapêutica, né? Muitas pessoas elas têm dificuldade de externar através da fala, né, algum tipo de sofrimento. E então, quando a gente não consegue, a gente tem essa dificuldade de falar para o outro, a gente pode até organizar melhor as nossas ideias quando a gente escreve. Tem pessoas que têm mais facilidade em escrever do que falar, né? Então, a escrita ela se torna terapêutica. A partir do momento que você consegue externar o que passa, né, no seu mundo subjetivo para um papel, né? Então, você começa a organizar melhor suas ideias, você começa a ter insights, né? Muitas vezes você começa a visualizar ali através da escrita coisas que não estavam tão claras para você, né? Você vai desenvolvendo ali através da escrita e vai trazendo sentimentos à tona, pensamentos, né? Então, a escrita ela é muito importante. Ter um diário, né? Ter algum tipo de registro. Eu vou compartilhar uma coisa pessoal, que durante a pandemia, a gente ficou isolado, né, dentro de casa, a gente não tinha muitas relações sociais, a não ser por mídias e redes sociais, e eu tenho uma filha que é adolescente, e a gente fez a dinâmica da escrita terapêutica mesmo, a gente usou um diário que a gente colocou que era o diário da quarentena. Então a gente começava a escrever ali dia após dia, né, todos os dias mesmo, durante muitos dias, né, mais de um ano, a gente escreveu nesse diário da pandemia. Então a gente ali organizando as ideias e percebendo até o que a gente estava passando. Então a gente ia escrevendo aleatoriamente o que tinha feito no dia, como a gente se sentiu. E hoje em dia a gente acessa esse diário, a gente lê, né, e percebe o que a gente passou naquela época,
que foi difícil para todo mundo, né? Foi um momento atípico, mas e que trouxe muito sofrimento psicológico para muita gente, né? Por conta de tudo que aconteceu na pandemia, né? E do medo, das pessoas que se foram, e através dessa escrita da época, né, eu consigo perceber coisas assim que no momento que eu estava vivendo, talvez eu não estivesse percebendo, né, que eu conseguia ali externar pela escrita e falar, nossa, olha só como que era, né, como foi difícil aquela época, outra realidade, hoje em dia a gente, né, ainda bem, a gente já está num outro contexto histórico, mas a escrita ela é muito boa, ela auxilia muito, né, no processo de organização de ideias e realmente de externar emoções e pensamentos. Agora eu vou abrir espaço para uma coisa que é a semana, se quiser, a Semana de Educação de Cubatão. E se você quiser falar a ideia, eu quero, eu quero que você me, me fale sobre a ideia da Semana de Educação. Em- Acho que é Semana de Educação Inclusiva de Cubatão, né? Se eu não me engano. Então, isso é a nossa rede, né, principal, ela tem, não só a nossa, mas a gente tem uma comemoração que é a Semana da Educação, né, que não será agora, será em outubro, e a ideia é realmente trazer a temática da inclusão, né, com a valorização dos profissionais, né, que trabalham nessa área e de pessoas com deficiência também, né, então a ideia está sendo trazer não só a temática, mas as pessoas também com deficiência para falar sobre. E eu não posso dar muito spoiler, né, porque ainda está numa fase de organização, mas a Secretaria de Educação de Cubatão, ela leva muito a sério essa temática de inclusão, tá? Então, a gente realmente trabalha muito seriamente, né, com o departamento inclusivo, para não só garantir os direitos, né, mas também como forma de lutar por que tudo isso realmente se desenvolva na educação. Eu gostaria de fazer um comentáriozinho sobre esse tema, que é o seguinte: esse ponto é o que é mais necessário trabalhar. Por quê? Porque trabalha justamente o quê? A base do sistema que vai levar a pessoa com deficiência para a sociedade no final. E o professor, no final de tudo, e o professor é o profissional que está na ponta de uma linha, que passa por profissionais de saúde, entre outros, para avaliação daquela criança com deficiência ou adolescente, para que explore
todo o potencial dela para que ela no final do ensino médio possa é, estar inserida, incluída e, e digamos assim, preparada para estar em sociedade. Eu gostaria de desejar sucesso e dar os parabéns a quem idealizou a Semana de Educação de Cubatão. Muito importante que você falou, Bruno. E realmente, Agora, vamos para as considerações finais, por favor? vamos sim. É muito importante isso que você falou sobre o professor, né? O professor, ele está ali, ele não é só um profissional que vai executar só seu trabalho literalmente, né? No literal, de ensinar conteúdos. O professor, ele é um profissional que desperta sonhos, tem olhar para as possibilidades, para as potencialidades dos alunos, né? Então, é um trabalho magnífico. E a gente deveria valorizar muito, né, o professor, porque todos os profissionais, eles tiveram um professor que esteve ali, acreditou neles, ajudou a construir os sonhos e também passou conhecimento. Então, os nossos professores, eles são os principais profissionais, né? E sobre os parabéns, a gente tem que dar à nossa secretária de Educação, Lidiane Burma, que trouxe essa temática, né, como temática principal da Semana de Educação. E as considerações finais é isso, né, Bruno? Que a gente estava falando sobre saúde mental, física, social e tudo que permeia o ser humano. Eu acho que a gente tem que mirar, né, em desenvolver uma qualidade de vida independente do nosso, de como a gente está no momento, né, seja de dificuldade, seja a gente uma pessoa com patologia ou num processo de adoecimento, seja a gente uma pessoa com deficiência, a gente tem que tentar construir o nosso bem-estar, né? Então, que fique, que essa palavra bem-estar e qualidade de vida, ela fique muito atrelada à saúde, né? Que a gente mire realmente nesse bem-estar, né? E a gente consiga criar esse nosso ambiente favorável e a nossa qualidade de vida, independente do que a gente esteja passando na nossa vida. Gostaria de te agradecer pela presença e dizer o seguinte: meu corpo não me limita, porque minha consciência é livre. Tchau. E eu te espero numa próxima oportunidade. Exatamente, gostei muito da Obrigado frase, pela eu presença. agradeço o convite, Bruno, foi um prazer te conhecer, e a gente se encontra em breve. Prazer foi meu. Um abraço, querido. Esse é um alerta cristão, pois a igreja precisa. E a gente se encontra em breve. Prazer foi meu. Um abraço, querido.
Esse é um alerta cristão, pois a igreja precisa acordar. Olha isso. Eu falei que eu ia guardar isso aqui só pra mim. Conversei com o meu líder e a gente conversando sobre, eu falei com ele que eu ia falar com ele e com mais ninguém, porque eu precisava compartilhar com alguém, mas eu não aguentei. Não dá pra guardar isso aqui só pra mim. O entendimento que eu tive disso aqui, não dá pra guardar isso aqui só pra mim, não. Tá, vamos lá. Pra começar, Lucas 5, do 17 ao 20, vai contar sobre um Olha isso. Eu falei que eu ia guardar isso aqui só pra mim. Conversei com o meu líder e a gente conversando sobre, eu falei com ele que eu ia falar com ele e com mais ninguém, porque eu precisava compartilhar com alguém, mas eu não aguentei. Não dá pra guardar isso aqui só pra mim. O entendimento que eu tive disso aqui, não dá pra guardar isso aqui só pra mim, não. Tá, vamos lá. Pra começar, Lucas 5, do 17 ao 20, vai contar sobre um paralítico que foi levado em cima de sua cama em uma casa onde Jesus estava, porém não conseguiram entrar mediante a multidão que estava dentro e fora. Eles subiram no telhado com o paralítico e sua cama, tiraram o telhado e colocaram o paralítico lá dentro. Eu quero que você pense na dificuldade que foi para ter que fazer isso aqui. Vocês têm noção de que é o tamanho da cama, o peso de uma cama e com um homem em cima? A dificuldade que eles enfrentaram, a fé que eles tiveram de enfrentar essa dificuldade todinha para levar o paralítico até Jesus. As pessoas que estavam ajudando nem era para elas, era para ele. Aí você pensa na dificuldade que essas pessoas dessa época enfrentavam. O que você está querendo dizer, Dani? Pensa na dificuldade que aquele povo que atravessou o Mar Vermelho passou porque tinha a promessa da terra prometida. Pensa na dificuldade que todos os povos que você vai ver histórias na Bíblia, pensa nas dificuldades que eles passaram. A dificuldade, gente, a dor que Jesus deve ter sentido na cruz. E aí, olha o que essas pessoas faziam para estar na presença de Jesus. Olha as dificuldades que elas enfrentavam, as dificuldades que elas passavam para estar mediante a Jesus. Ai, ô Dani, o que você está querendo dizer com isso? Agora você olha para a nossa geração. Olha para a nossa geração. Olha o que a nossa geração faz. Olha o quanto a nossa geração negligencia Deus, negligencia a presença de Jesus. Gente, olha a dificuldade que esse povo passava para estar na presença de Jesus. E a gente não precisa ir a lugar nenhum para ter a presença de Jesus. A única coisa que a gente precisa para estar na presença de Jesus é adorá-lo, orar e chamar e clamar o nome dele. Os teus ouvidos estão sensíveis para quê? Para ouvir nosso clamor. Em qualquer lugar que a gente esteja, a gente tá na presença de Jesus se a gente quiser. Claro, a gente pode estar na presença de Jesus em casa, no quarto, no banheiro, na cozinha, na escola, no meio do mato, onde quer que a gente esteja, mas a gente negligencia isso ao tempo todo. É o tempo todo preferindo outras coisas do que Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu entendi disso aqui. Eu vou dar um exemplo. A gente está deitado na nossa cama, tá aqui ó, com o telefone. Depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu escuto, eu canto um louvor. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer com isso aqui? Essa geração aqui movia o mundo para estar na presença de Jesus, a nossa não abre nem a boca. Nós estamos numa geração que as pessoas preferem contar todos os seus conflitos para as pessoas. Preferem tem um conflito, tô contando pros meus amigos, eles dão conselhos errados, eu vou lá e faço, eu só vou aumentando o problema. Na Bíblia fala, no mundo tereis aflições, pois tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na Bíblia fala isso. E aí, quando a gente faz isso, a gente tem um problema, uma aflição, e a gente espalha e causa mais problema. Eu vejo na gente Sara, a esposa de Abraão, que Abraão tinha a promessa que dele viria uma grande nação, uma grande geração. Porém, seria no tempo de Deus, não no deles. E aí, Sara, querendo resolver o problema de Deus, deu mais um problema para Deus. O que ela fez? Mandou Abraão deitar com a sua escrava para gerar um filho com ela. Deu mais um problema para Deus. Por quê? Por que a gente deu mais um problema para Deus? Porque a gente quer resolver coisa que só Deus resolve. A gente quer as coisas no nosso tempo, sendo que é só no tempo de Deus. E aí a gente acaba gerando mais problema. O que eu tô querendo dizer com tudo isso aqui? É forte que eu vou falar agora, é forte, mas é o que eu acredito. A nossa geração é a pior geração que já existiu. É a pior geração do que aquela que Jonas teve que ir pregar contra aquela cidade que matou as pessoas, aquela cidade que as esposas e as filhas na frente dos presos. É forte o que eu tô falando, mas a nossa geração é pior. E eu vejo na nossa geração o Jonas só caiu na boca da baleia. Por quê?
Porque fugiu do propósito que Deus mandou ele cumprir, que era pregar contra aquela cidade. Ele falou, meu Deus, aquela cidade matou meus amigos, minha família, eu vou ir pregar contra ela? Jamais. Jonas só caiu na boca do peixe porque estava fugindo do propósito de Deus. E é isso que a gente está fazendo. A gente só está caindo em problema porque a gente está negligenciando Deus, negligenciando a presença de Jesus, negligenciando o nosso propósito, adiando a presença de Deus, preferindo rede social do que Jesus, preferindo tudo em volta do que buscar a Deus. É a nossa geração. A nossa geração tem ciência do que é Deus. A nossa geração tem ciência do que é demônio. E vocês têm noção do que é essa mesma geração tá fazendo um clipe porque um demônio mandou? Só tem uma coisa pra dizer. Jesus tá voltando e nunca teve uma geração pior do que essa. Não teve. E com tudo isso, o que eu tô querendo dizer? É que vocês pegam isso aqui e reflete o quanto que esse pessoal buscou a Jesus e o tanto que eles se moveram, o quanto que foi difícil, o quanto eles enfrentaram dificuldades para chegar até Jesus, o quanto era difícil. E a gente tem Jesus a todo momento, a todo instante, e a gente vive o deixando para depois e negligenciando ele. Aí eu quero ver a hora que ele voltar a olhar pra gente e falar, você não me deixou pra depois, agora eu também tô te deixando pra depois. E só para terminar, ao invés de quando a gente tem um conflito, quando tem um problema, ao invés da gente buscar a Deus como ajuda para resolver, a gente busca as pessoas, acaba gerando mais conflitos ainda do que deveria, porque a gente acaba seguindo conselhos que não deveriam. E aí a gente tá fazendo igual o Jonas. A gente não tá caindo na boca de um peixe porque tá fugindo do propósito. Mas a gente tá gerando problema porque a gente tá fugindo do propósito, da mesma forma que ele fez. E aí, outra coisa, terminei não. Muita gente julga Pedro. Porque Pedro negou Jesus e o galo cantou da mesma forma que Jesus falou pra ele que isso iria acontecer. E ele falou que nunca negaria Jesus. E aí a gente, Pedro negou Jesus. Quantas vezes a gente nega Jesus? A gente nega Jesus pro Instagram. A gente nega Jesus pra fazer fofoca. A gente nega Jesus pra falar mal da vida do outro. Eu não tô me tirando disso não. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu não faço isso hoje em dia? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Pois é. Uma geração que não abre nem a boca. Isso porque a gente tem Jesus a nosso dispor. Pois é, concordo plenamente com tudo que ela disse. Olha, foram várias lapadas ali dadas através da palavra, extremamente necessárias para nos despertar sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa postura, sobre a nossa vida diante de Deus. Pessoal, ela é a Daniele Campos, está aqui acima a rede social dela para quem quiser acompanhá-la. E só aqui acrescentando, realmente estamos na pior geração, pois diferente das outras, hoje nós temos o conhecimento de Jesus e das coisas de Deus que aqueles povos no passado não tinham. E ainda assim muitas pessoas vivem dormindo, outras zombam até de Jesus, das coisas de Deus. E a gente vê as coisas piorando a cada dia mais e mais, o rumo que o mundo está levando, sendo que aquele que é de Deus, o cristão, ele não pode piorar junto com o mundo, e sim, ele deve melhorar a cada dia através da palavra e de uma vida com Jesus. Uma vida que, obviamente, requer todos esses movimentos, todas essas ações que ela mencionou, trazendo aí como exemplo no início, Lucas 5, quando aquelas pessoas fizeram todo aquele esforço para colocar aquele amigo diante de Jesus e que nós a cada dia nos esforcemos, que a cada dia nós busquemos mais e mais dele e possamos estar preparados para o nosso encontro com ele, seja na volta dele ou na nossa partida, pois nós sabemos que das duas formas representa a volta de Jesus. E sobre a volta de Jesus, sendo bem específico, não sabemos o dia, não sabemos a hora, sabemos que a cada dia se aproxima. Não devemos andar temerosos quanto a isso, pois aquele que está com Deus, ele tem a certeza da salvação. O problema é quando a pessoa não tem a certeza da salvação. E aí cada um deve olhar para a sua vida, deve se espelhar na palavra de Deus, deve buscar ouvir a voz do Espírito Santo para saber aquilo que deve corrigir nas suas vidas, aquilo que deve remover, aquilo que deve acrescentar. Então é isso, meus irmãos, eu considero esse um alerta muito importante, um vídeo com um conteúdo muito edificante para que nós nos aproximemos a cada dia, estejamos atentos e possamos cumprir a nossa missão diante de Deus, pois você sabe muito bem que todos um dia prestaremos contas com Ele. Então,
Então é isso, meus irmãos. Acompanha lá nas redes sociais. Eu sou o Tony de Barros. Se você gosta de conteúdo assim, me siga aqui nesta rede social. Curta esse vídeo. Vamos espalhar essa mensagem. Como eu sempre digo, aqueça o seu coração com as boas novas. Deus te abençoe. Adivinha o que Deus vai te dar? Estabilidade emocional. É o que você mais precisa nesse momento. De estabilidade emocional. E Ele vai te dar. Aí você vai falar assim dela: eu tenho uma certa estabilidade emocional. Eu não sei o que você vive, mas Deus vai te dar uma estabilidade emocional para que você possa caminhar em paz. Talvez o que você viva hoje, você acha que você tem estabilidade emocional, mas você não tem. O que seria essa estabilidade emocional? Por exemplo, na sua vida sentimental, um amor correspondido. Às vezes você está vivendo um relacionamento que não existe resposta nesse relacionamento. Talvez o que você está vivendo hoje não seja nem de Deus o que você está vivendo. Mas Deus tem um relacionamento para você dentro da sua vida sentimental que vai te dar estabilidade emocional. Você vai ser amado e você vai amar. Então você vai dar amor e você vai receber amor. Então quando você fizer qualquer gesto de amor para essa pessoa vai retribuir à altura. Não vai haver joguinhos. Não vai haver nenhuma situação em torno do relacionamento que venha te trazer instabilidade emocional. Pelo contrário, Deus vai te dar estabilidade emocional. Você vai sentir segura em estar dentro de um relacionamento, sabendo que você está amando, mas você também está sendo amado. Existe uma reciprocidade em tudo. E isso não vai ficar só em palavras, porque em palavras qualquer um fala. Isso é algo que vai transpor de dentro para fora em atitudes. Então a pessoa vai mostrar nas atitudes dela o quão ela te ama, o quão você é importante para ela. Então Deus está trazendo para sua história uma estabilidade emocional que você não tinha. E dentro dessa estabilidade você vai adquirir paz, você vai adquirir felicidade, você vai adquirir momentos na sua história que você nunca viveu. Uma experiência que amaldiçoaram você e falaram que você nunca ia ser feliz nessa área. Porque já viram você em vários relacionamentos fracassados. Você pode até ter tido relacionamentos longos, mas foram relacionamentos frustrados que as pessoas que estavam de fora via nitidamente o que estava acontecendo. E você tentando passar uma imagem de que estava tudo perfeito, de que tudo era muito feliz. E na verdade, pessoas que tinham um pouco mais de acesso a você e pessoas de fora percebiam que não tinha nada daquilo. Tanto não tinha que houve rompimento. Tanto não existia que não foi para frente. E existe alguma situação aí de alguns irmãos que você está vivendo algo sufocante, que não foi Deus quem trouxe. Aonde você não tem uma estabilidade emocional. Mas Deus está chegando para trazer essa estabilidade emocional para você. Irmãos, não adianta a gente arrastar coisas na nossa vida que não provém de Deus, porque é maldição. E por mais que você lute para que isso melhore, para que isso mude, para que isso venha ter um outro rumo, você não consegue. Porque já é amaldiçoado por si só. Não se encaixa no nosso cenário. Alguma coisa sempre vai dar errado. É algo negativo. É algo que você vai arrastar. Uma coisa que Deus sempre nos ensina, sabe? Busque sempre a sua felicidade. E a nossa felicidade está em Deus. E aquilo que Deus traz para a nossa vida, traz felicidade. Então você tem que optar sempre pela sua felicidade. E não querer mostrar coisas que você não vive. Viver de máscaras, viver de capa. Isso traz o quê? Uma instabilidade emocional para você. Você está sempre oscilando emocionalmente e vivendo situações que você não gostaria de estar ali. Oprimido em um lugar, convivendo com pessoas que não se encaixam com você, perdendo a tua paz todos os dias. Isso adoece qualquer pessoa. Isso adoece qualquer pessoa. E no dia que você não tiver nada para oferecer, ou que você se tornar uma pessoa, sabe, desinteressante para os outros, ou para essas pessoas, elas vão te descartar. Elas vão descartar você. Hoje já existe algumas situações aqui que você é meio que destratado por essas pessoas. Essas pessoas diminuem você de algum jeito, com indiretas, com gestos, com atitudes, com indiferenças. E isso não é bom você ficar nutrindo isso. Então Deus manda falar para você: eu tenho estabilidade emocional para trazer para sua vida. Se você confiar em mim, eu vou transformar a sua vida sentimental.
Eu vou trazer alguém que vai te respeitar e caminhar com você, amar você como você é. Você vai ter liberdade de ser você. Você não vai precisar inventar personagens para se encaixar em um determinado cenário, para entrar numa família. Aí eu preciso fingir ser alguma coisa, fingir ser algo, porque senão eu não entro na família. E às vezes a família vem de uma imagem, de uma coisa que ela não é. Ninguém consegue sustentar máscaras e capas por muito tempo. Eu sempre falo isso para os irmãos. Quando eu vou evangelizar no particular, eu falo: acalma o seu coração, porque não vai conseguir sustentar máscaras e capas por muito tempo. Uma hora arranca. Uma hora arranca. Elas não conseguem manter, sabe, o padrão dos personagens que elas criam. Em um determinado momento a verdade começa a vir à tona e as pessoas começam a se embaraçar diante daquilo. Mas você tem que ter toda uma sabedoria para não entrar nesses laços, não se envolver com essas pessoas. Você não precisa disso. Dentro da simplicidade das coisas da vida, você consegue ter muitos processos de felicidade. Quando você está do lado da pessoa certa, quando você convive com alguém que te ama, você vê felicidade em tudo. Às vezes um almoço simples se torna feliz naquele momento. Um momento de felicidade. Com as pessoas erradas, não. Você tem que procurar os melhores restaurantes, você tem que ter condições, você tem que ir em determinados lugares, você tem que mostrar, você tem que postar fotos, você tem que isso, tem que aquilo. Sendo que a felicidade, quando ela vem, quando ela é verdadeira, ela é espontânea. Nós não precisamos fazer esforços para mostrarmos o tempo todo que estamos felizes. Nós somos felizes com as pequenas coisas, com grandes coisas. As coisas na vida da gente vai fluindo. Então, quando você está do lado de pessoas verdadeiras, pessoas que você ama, você pode estar, sabe, comendo uma banana sentado na esquina. Existe felicidade naquele momento. Não tem necessidade de você estar em um lugar glamuroso para você se sentir feliz. Isso daí é vaidade, né? Isso aí é soberba. Então Deus manda falar para você toda a instabilidade emocional que tiraram, sabe? Toda a estabilidade emocional que tiraram e trouxeram instabilidade emocional para você, trazendo desequilíbrio para você. Deus está chegando agora para transformar a maldição em bênção e fazer com que você tenha uma estabilidade emocional dentro daquilo que Ele vai fazer você viver. Então existe uma pessoa que vai caminhar com você, que vai te trazer felicidade. A própria companhia da pessoa. A própria companhia da pessoa. A própria pessoa em si, ela já vai trazer felicidade para você e muita paz. Então acalma e aguarda. Não se precipite. Não queira segurar do teu lado aquilo que não foi Deus que projetou, que não foi Deus que programou, que não foi Deus que trouxe, porque vai te trazer muitos problemas. Vai engolir anos da sua história, e são anos, irmãos, que não voltam mais. Se eu pudesse voltar no meu passado para corrigir muitas coisas que aconteceram lá atrás, eu voltaria para corrigir. Eu voltaria para dizer não. Porque eu deveria ter falado não inúmeras vezes na minha vida, e pela criação que eu tive, pela minha insegurança, eu não falava. Eu ia aceitando o que impunham para mim. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria, mas não tem essa possibilidade. Não existe. Então, o que eu tenho que fazer diante da minha vida? Começar a trabalhar daqui para frente. Então, se o passado não tem como mudar, vou tirar como lição. O que eu vou fazer agora? Trabalhar o meu presente para que eu tenha um futuro glorioso. E dentro do futuro glorioso que Deus vai trazer para mim, eu vou conseguir várias coisas novas, diferentes, que vão me trazer sensações e emoções que eu não vivi lá atrás. E que eu não quero repetir na minha vida os erros que eu repeti lá atrás. E nem trazer pessoas para o meu cenário como as pessoas lá de trás. Porque não compensa, não vale a pena você trazer demônios para sua vida, colocar demônios dentro da sua história, engolir o seu dinheiro, sabe? Engolir a sua saúde, a sua beleza, seus anos de vida. Não vale a pena nada disso. Então Deus manda falar para você: confie em mim, porque eu vou te dar estabilidade emocional dentro da sua vida sentimental, através de uma pessoa abençoadíssima, uma pessoa que eu estou trazendo segundo o meu coração para fazer parte da sua história, que vai andar contigo. O que você tem que fazer é só confiar em Deus, sem desespero, porque se você se desesperar, você vai pegar o primeiro prato de lentilha que aparecer, e uma pessoa que vai vir só para magoar você, para te humilhar, te tratar mal, falar mal. Isso não é amor, irmãos. Quem ama não vende a pessoa que ama desse jeito. Não existe isso. Aí você convive com alguém que fica o tempo todo falando mal de você.
Tem pessoas aí que olham meio torto para você, por quê? Porque essa pessoa fala mal de você para essas pessoas, ou para essa pessoa, e a pessoa chega para você, te vê de uma forma tão negativa, que ela não consegue conter aquilo que foi vendido para ela. Então ela começa a ter reações que você percebe que a pessoa está te tratando estranho, que tem algo estranho. Por quê? Porque falaram mal de você. Porque essa pessoa que você arrastou, que você arrasta na sua história, fala mal de você. Mas Deus tem capacidade de mudar a sua história a partir do momento que você resolver e escolher a felicidade, escolher a mudança. Aí Deus vem e faz. Eu sempre falo isso, e inúmeros outros pregadores falam, e eu acho muito bonito quando o homem fala. Existem alguns pregadores, homens, que falam muito isso. É melhor ficar só do que você estar mal acompanhado. Porque mulher é muito comum você escutar isso, antes só do que mal acompanhado. Homem é mais difícil assumir que é melhor estar sozinho do que você estar com uma pessoa, com uma mulher errada do lado. E tem alguns pregadores que pregam, eu acho muito bonito isso. Porque isso Deus ensina pra gente. Antes só do que mal acompanhado. Você ganha muito mais quando você está sozinho e você não arrasta nada na sua história e você espera em Deus. Você lucra muito mais, você cresce espiritualmente, você evolui materialmente falando, você fica cheio de saúde, você fica cheio de vigor, você tem uma visão diferente, você se torna uma pessoa mais madura do que você ficar arrastando o relacionamento com uma pessoa que não vai agregar nada. Ou com várias mulheres, que a gente vive uma sociedade machista, onde o homem pode tudo e a mulher não pode nada. Então o homem pode ter várias, se a mulher tem, aí ela é taxada, como uma pessoa desvalorizada, que de uma certa forma fica mesmo, que você fica passando a mão de vários, você tem vários, você não se valoriza, então você acaba vendendo isso. Mas para o homem também é a mesma coisa. O homem que aglomera muitos contatinhos, o homem que sente necessidade de ter vários relacionamentos, ou às vezes tem um relacionamento sério, mas precisa ter vários contatinhos nas redes sociais, ele precisa alimentar o ego dele de algum jeito, precisa ter mulheres olhando, mulheres mostrando, ele precisa curtir aquela relação platônica, que isso é um adultério. É a mesma coisa. São pessoas que não se valorizam, independente do sexo. Uma coisa que os irmãos precisam entender: Deus, ele não olha se é mulher ou se é homem. Ele fez a divisão do sexo, ele fez. Mas ele olha o coração do ser humano. Então ele não está preocupado com a parte sexual só. Ele não está olhando isso. Ele não está fixando isso. Você é um ser humano, você é um espírito que está aqui para evoluir. Então ele não vai, por exemplo, cobrar mais da mulher e cobrar menos do homem. Não, ele olha como seres humanos. E aí ele vai avaliar você da mesma forma. Mas a sociedade brasileira dela permite que o homem seja desse jeito. Mas Deus não está preocupado com a sociedade, que Deus não vive através da sociedade. Deus não está nem aí para o sistema. Em outros países as situações são piores ainda. A cultura é terrível. Tem culturas que são complicadíssimas. E Deus está avaliando a pessoa. Ele não está avaliando a cultura do lugar. E ele chega para nos libertar disso. Se a cultura é falha, se a cultura leva a pessoa ao pecado, se a cultura faz com que a pessoa tenha atitudes, pensamentos, emoções, sensações totalmente opostas do evangelho, o que Deus vai fazer? Ele vai libertar, porque ele quer mostrar o contrário. Então nós temos que ter muita sabedoria nesse sentido. Mas aguarda, porque independente de você ser homem ou ser mulher, Deus está chegando para te dar estabilidade emocional. Não vão brincar mais com a sua vida emocional. Ele está chegando na sua vida sentimental para trazer estabilidade emocional, onde você vai ser feliz, você vai caminhar com segurança com uma pessoa que te ama, você vai dividir o seu dia a dia, você vai ter uma pessoa do seu lado que cuida de você, você vai cuidar dessa pessoa, vai ser diferente, tudo diferente, mas é Deus que está fazendo. Toma posse dessa vitória e pare de incorporar, sabe? Minha vida sentimental não tem jeito, eu fui amaldiçoada nessa área, nunca eu vou sair disso, eu não mereço ser feliz, eu não mereço casar. Para de ficar profetizando coisas ruins. Você merece tudo aquilo que Deus falou que você merece. Então, se Deus está falando que vai te dar uma vida sentimental estabilizada, Ele vai estabilizar o seu emocional, vai tirar todos os traumas, trazer alguém que vai curar você de tudo que você viveu de ruim lá atrás. Toma posse da palavra, seja humilde e aceite o que Deus vai te entregar. Uma coisa eu te garanto: sozinho, sozinha você não fica. Independente do que fizeram com você ou de quem te rejeitou. Deus tem uma caminhada muito longa para você
e tem alguém que vai te amar e te respeitar profundamente, como você nunca foi. Então toma posse dessa vitória e se alegre, se sinta merecedor e merecedora do que Deus tem para te entregar. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.